Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá, para nós estudarmos juntos a boa palavra de Deus. O convite é que você inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe os vídeos. Além disso, você pode seguir as redes sociais, EBD, Igreja de Irajá e Missões, Igreja de Irajá. Vamos à nossa lição, vamos orar? Graças te damos, ó Pai, por mais um tempo de estudo da Tua Palavra e agora nós consagramos esse tempo a Ti, pedindo que o Senhor fale diretamente aos nossos corações, segundo a Tua vontade. Continua nos guardando, nos abençoando em tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. E o título da nossa lição, Realizando um Ministério Eficaz. Nós temos estudado aqui as cartas de Paulo e seguimos estudando Tito. Bom, nós sabemos que Tito ele era um pastor que foi enviado por Paulo em missão à ilha de Creta, isso para colaborar na organização das igrejas naquela localidade e também para estabelecer lideranças. Bom, Creta e Chipre eram cidades estratégicas por conta da rota marítima entre Israel e Roma. Daí nós vemos a importância em anunciar o evangelho naquelas localidades. O tipo de missão de Tito, ele que está designado para ir a Creta, é semelhante ao de Barnabé em outras localidades, como Antioquia, Icônio e Listra. Vemos isso em Atos capítulo 14, versos de 21 a 23. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada cidade. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em que havia confiado. Bom, quanto a Tito, ele tinha então um ministério eficaz na obra do Senhor. Nós vemos isso na carta que está endereçada a ele. Vamos ao texto bíblico. Tito, capítulo 2, versos de 11 a 14. Diz assim o texto: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Irmãos, a nossa prioridade deve ser o anúncio da graça salvadora a todos os homens. Todos devem ter acesso a essa mensagem de salvação do Deus que nos amou e enviou seu único Filho para que todos que nele crescem tenham a vida eterna. A referência é Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Para um ministério eficaz, então, essa mensagem, a mensagem de salvação, deve ser anunciada a todos. E os que forem alcançados pela graça de Deus devem ser ensinados a deixar o modo de vida de outrora, vivendo então segundo novos valores e prioridades. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. As coisas que não convêm ao cristão, elas devem ser renunciadas, de modo que o discípulo siga esperançoso na volta de Jesus, que retornará para consumar todas as coisas. Tudo isso só é possível pelo que Jesus fez por nós, entregando-se na cruz e nos possibilitando a vida eterna. Além de nos perdoar, Jesus nos purificou e nos separou para vivermos em santidade. Tito capítulo 2, verso 15. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Bom, Paulo aqui está orientando a Tito sobre o que priorizar em seu ministério, aquilo que deveria ser o ponto mais importante, que é o anúncio da verdade do Evangelho. Além disso, ele deveria exortar e repreender em amor, na autoridade de Deus. Por isso, Paulo fala que ninguém deveria desprezá-lo. O exercício de um ministério eficaz, ele passa então pelo ensino, pela exortação e pela repreensão em amor, segundo a autoridade divina.
A responsabilidade do pastor diante da igreja. Tito capítulo 3, versos 1 e 2. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes e estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem a ninguém, sejam pacíficos e amáveis, mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. O impacto do cristão na sociedade ele deve ser positivo. Em nossa vida cristã, nós devemos ter, então, um correto relacionamento com as autoridades, pois temos uma dupla cidadania. Somos cidadãos dos céus e também do mundo. Neste capítulo aqui que estamos lendo, nós vemos sobre a responsabilidade do pastor diante da igreja. O pastor ele deve lembrar os irmãos a sujeitar-se às autoridades. Ressalto aqui que se em algum momento houver uma divergência quanto aos valores, o cristão ele deve priorizar a sua cidadania celestial. Atos capítulo 4, versos de 18 a 20. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Além da obediência às autoridades, os cristãos devem sempre exercer a boa obra, dar bom testemunho perante a igreja e a sociedade, devem ser corretos em suas posições, sendo pacificadores em todo o tempo, expressando Jesus com suas vidas. O ensino da verdadeira atitude cristã. Tito 3, versos de 3 a 7. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados pela sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Bom, nós devemos perceber aqui que a vida do cristão em sociedade ela é fruto da graça e da misericórdia de Deus em sua vida. Sem a presença de Deus, o homem tende a atitudes impróprias. Paulo aqui está relembrando a Tito que éramos desta maneira, insensatos, desobedientes, enganados e escravizados por paixões e prazeres. Mas é pela graça de Deus derramada em nós que tudo isso muda. Deus nos regenerou e nos presenteou com salvação eterna. Justificados, então, pela graça, fomos feitos herdeiros do Senhor para uma vida de esperança com atitudes transformadas. Sendo objetivo na pregação e no ensino. Tito 3, versos de 8 a 11. Fiel é esta palavra e quero que você afirme categoricamente estas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o 1 e 2 vezes. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma está condenada. No Evangelho de Jesus, nós devemos ser claros, objetivos. Jesus, por exemplo, ele foi direto em anunciar o reino de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 15. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. A palavra de Paulo a Tito aqui, ela é o seguinte: afirme categoricamente essas coisas. Tito deveria ser direto para que os que creem se apliquem a praticar as boas obras e os que perdem tempo com discussões sejam ordenados a mudar de vida. Os que não querem, então, mudar de vida, mas já foram orientados sobre isso, devem ser evitados, deixando que sigam por seus caminhos. Caminhos esses que os levarão às consequências de suas atitudes. O cultivo das boas obras e a continuidade do trabalho. Tito, capítulo 3, versos de 12 a 15. Quando eu lhe enviar
Ártemas ou Tíquico faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zemas, o jurista, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Todos os que estão comigo lhe enviam saudações. Saudações àqueles que nos amam na fé, a graça seja com todos vocês. Já caminhando aqui para a conclusão da carta, Tito ele está sendo ordenado a continuar praticando boas obras, o que é uma demonstração do ministério eficaz e traz edificação à igreja. Paulo ele apresenta algumas recomendações quanto ao envio de reforço ao trabalho ali em Creta, citando Ártemas e Tíquico como colaboradores. É interessante que, mesmo tendo escrito a carta, Paulo está convidando Tito para um encontro pessoal na cidade de Nicópolis. Isso mostra o cuidado com o discipulado que Paulo tinha por Tito. O término da carta, então, ele relembra a necessidade de uma contínua frutificação na obra do Senhor. Essa deve ser a vida de nós, crentes. Devemos frutificar continuamente, onde estivermos. Assim seremos eficazes no impacto positivo em nossa sociedade, demonstrando o amor e a graça transformadora do Senhor que atua em nós. Que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez? Muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra aos nossos corações. O nosso desejo é que ela transforme nossas vidas, que nós possamos impactar a sociedade de modo positivo, que nossas atitudes apontem unicamente para Ti, que nós sejamos exemplos em tudo o que fizermos. Pai, colocamos nossas dificuldades, nossas tristezas em Tuas mãos, pedindo que o Teu Espírito Santo nos guie e atue sobre cada uma delas. Continue guardando as nossas famílias, assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de enviar sua dúvida ou comentário sobre a lição, você pode fazer isso através do e-mail ou das redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações e compartilhar os vídeos. Além disso, você pode seguir as redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado a você que acompanha a Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia.